Spes Maria, Domitis Ave. Querido Padre Tiago, Diácono João Batista, seminaristas, queridos irmãos e irmãs, antes de entrar na reflexão das leituras, especialmente do Evangelho de hoje, gostaria eu acho que é oportuno, de a gente tocar um pouco a espiritualidade de uma novena. Uma vez que nós apenas começamos a novena, hoje é segundo dia. A novena, ela tem a mesma espiritualidade de um tempo litúrgico. O tempo litúrgico, nós sabemos quando começa. Quando que começa o tempo litúrgico? O ano litúrgico. Com advento. Advento, o que acontece no advento? Nós contemplamos, refletimos sobre Jesus sendo formado no ventre de Maria. E quando que acaba o tempo litúrgico? Antes do advento, tem uma solenidade que conclui o tempo litúrgico. Qual que é? Cristo Rei, solenidade do Cristo Rei. Significa o quê? Tem uma lógica nisso. No início do ano litúrgico, nós somos chamados a formar Cristo em nós, de tal modo que nós precisamos crescer, de tal modo que no final do tempo litúrgico, Jesus tem formado em nós totalmente, de tal modo que podemos dizer, Cristo é Rei da minha vida. Isso é a lógica do tempo litúrgico. A mesma lógica se aplica para uma novena. Quando inicia uma novena, é preciso que Cristo comece a crescer em nós. De tal modo que quando chega dia 11, a festa de Nossa Senhora de Lourdes, nós devemos ser capazes de dizer que Cristo é Rei da minha vida. Que vocês possam fazer esse itinerário espiritual durante esses dias, de 9 dias de novena. Tendo dito isso, gostaria de destacar 2 elementos do Evangelho de hoje que pode iluminar a nossa existência. Dar um significado diferente para a nossa missão aqui na Terra. Nós encontramos no Evangelho Jesus enviando os discípulos. Qual é o princípio espiritual que nós podemos tirar daqui? Apenas do fato de que Jesus envia os apóstolos. Deus deseja a colaboração humana. Deus não precisa colaboração humana. Deus não necessita de nós. Mas Ele dá essa oportunidade, esse privilégio de nós colaborarmos na sua obra. Em outra narrativa do mesmo Evangelho, eu acredito que São Lucas vai dizer que Jesus enviou os apóstolos para os lugares aonde Ele mesmo devia ir. O que significa isso? Nós temos uma missão para substituir o próprio Jesus. Eles foram mesmo devia ir. É muito interessante no início do livro do Gênesis, quando Deus entrega toda a criação para Adão e Eva, utiliza 2 palavras, dá a missão de guardar e cultivar a criação. E é curioso que essas 2 palavras em hebraico, agora não recordo mais a palavra qual que é, mas em todo caso, quando a gente analisa essas 2 palavras, elas só aparecem quando trata do serviço dos sacerdotes. O que eu quero dizer é que quando Deus entrega alguma missão, algum trabalho para nós, Ele entrega como se fosse um sacerdote. O próprio Jesus, eu já disse que os apóstolos foram enviados aos lugares onde próprio Jesus devia ir. É um trabalho sacerdotal. Quando Deus entrega um esposo, esposa, uma família, filhos, algum trabalho na igreja, no seu trabalho, tudo isso trata-se de uma missão sacerdotal.
Isso é muito importante para nos dar do maior a nossa existência, tudo que nós fazemos. De repente eu estou lavando louça em minha casa, eu estou fazendo um serviço sacerdotal. Mas como pensar nisso? Como dar significado para pequenas coisas do dia a dia? É importante a gente saber isso. Jesus enviando os apóstolos. Deus querendo a colaboração humana no cotidiano. Isso é o primeiro elemento que nós podemos tirar desse evangelho. O segundo elemento, quando Jesus envia os apóstolos, ele dá várias como tem que comportar, o que tem que levar, o que não tem que levar, o que eles têm que fazer. E nesse evangelho a gente pode encontrar nessa parte duas coisas. Tem coisas ordinárias e também tem coisas extraordinárias que os discípulos fizeram. Eles expulsaram os demônios, eles curaram, eles fizeram grandes milagres, coisas extraordinárias que faz parte da missão. Só que nós às vezes esquecemos ou nós não percebemos que Jesus falou: olha, vai para a casa de alguém e fica lá, simplesmente fica. O que significa esse ficar? De repente tem que conviver na simplicidade. Tanto que Jesus fala, não leva quase nada. Só leva uma túnica, só um cajado, não leva dinheiro. É quase uma convivência. Jesus está prevendo que eles façam a missão não somente na extraordinariedade, mas na ordinariedade. Coisas simples do dia a dia. O grande perigo da igreja, especialmente nós padres, é que nós queremos trazer extraordinariedade. Nós queremos fazer milagres toda hora. Nós queremos fazer missas diferentes. Nós queremos marcar horário quando Deus vai agir, quando Deus vai curar. Nós queremos transformar, às vezes, a igreja em um lugar de extraordinariedade. E muitas vezes nós esquecemos da ordinariedade. Tem uma frase mais importante que eu acho do Concílio Vaticano II, que vai dizer assim: a fé é grave erro dissociar a fé da vida cotidiana, fazer um rompimento. E quando a gente coloca extraordinariedade como algo mais importante, nós estamos fazendo um rompimento da fé com a ordinariedade da vida. É nas coisas simples e pequenas que o cristão vive, desenvolve a sua fé. Eu gostaria de partilhar uma pequena experiência que eu tive quando eu era seminarista lá em Goiânia. Eu estava fazendo, só para dizer, as coisas simples, elas produzem grandes frutos. A gente precisa dar importância para as coisas pequenas, pequenas bondades, generosidades que a gente possa fazer nas nossas casas, nos nossos trabalhos, o ambiente da igreja. E não somente na extraordinariedade. Então eu estava em Aparecida de Goiânia, vocês devem conhecer, e é um lugar periférico, onde eu estava fazendo pastoral e um sábado o padre me pediu para visitar uma família. Eu estava muito mal, eu estava tossindo muito, eu não estava bem, eu não queria ir. Eu fui emburrado. Era seminarista, precisava obedecer, né? Não tinha como. Então eu fui, mas meio emburrado, não querendo ir. E qual era a circunstância daquela família? É que a esposa estava querendo abandonar a igreja católica por alguns motivos, e o esposo não queria. O esposo, ele até dizia, se ela for, eu vou separar. Chegou a tal ponto. Então, eu fui para poder conversar com a esposa. Cheguei lá, a mulher, cara fechada, e não querendo conversar. Piorou. Eu já não estava bem, então também eu sabia que a conversa não ia para frente. Mesmo assim, eu tentei conversar, perguntava, ela não respondia, ela ficou calada o tempo todo. Eu tentei fazer piada, ela não ria, provavelmente piada era ruim, mas ela não ria, não desenvolvia. E eu ruim. De repente tinha uns 3 meninos lá, um menino correndo, eu
passando mal na cabeça dele, tinha um detalhe. Ele estava com catapora. Passou, eu saí da casa, eu fiquei 1 hora tentando convencer a mulher, mas aconteceu nada. Eu saí da casa muito frustrado. E depois de uma semana, começou a surgir umas manchas no meu corpo. E aí descobri que eu estava com catapora. Não sei se alguém já pegou catapora adulto. É a pior coisa do mundo. Isso é, como se chama aquelas bolhas, né? Bolhas. Ficou cheio no meu rosto e meu corpo. Eu já era feio. Aí agora, quando vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, piorou a situação. E aí eu fiquei com muita raiva dessa mulher. Eu fiquei com raiva do padre que me mandou para lá. Fiquei revoltado com aquela situação. E pronto, passou um mês, tudo foi passando, ficou tudo normal. E aí, de repente, eu recebo uma solicitação no Facebook dessa mulher. Eu não aceitei. Fiquei com, sei lá, rancor no coração, sei lá. E pronto. Passou, eu esqueci essa situação. E depois fui ordenado padre. E eu voltei a celebrar como vim celebrar hoje numa festa naquela paróquia. E eu celebrei a missa, uma vez que eu tinha feito pastoral lá. Após a missa, eu comecei a cumprimentar o povo. De repente, uma menina veio correndo, me abraçou. Eu nem conhecia, era uma das meninas que estava lá na casa. E ela simplesmente falou assim: o senhor já foi na minha casa, e apontou para um lado. Aí, de repente, eu olhei para lá, era quem? Aquela mulher que queria abandonar a igreja. E aí eu lembrei, catapora, né? Eu lembrei da catapora. E aí pronto, mas eu fiquei feliz já. Eu falei, aquele dia que eu não quis ir, eu não quis fazer a bondade, não tinha a generosidade do coração, mas está trazendo algum fruto, aquilo que a gente fez, mesmo com o coração não crendo. E depois eu fui comer, eu tinha quermesse, fui comer junto com o padre, de repente quem era? A mulher. E ela perguntou para mim, o senhor lembra de mim? Falei, claro, catapora. Não, eu não falei isso, claramente não falei isso. Eu lembro para mim, padre, aquela visita foi tão importante para eu estar aqui. De repente, a gente não consegue perceber o valor dos pequenos gestos que nós fazemos na nossa vida. Eu quero recordar nosso grande bispo, Dom Manuel Pestana Filho, foi até inclusive nosso professor de filosofia. Ele repetiu uma frase interessantíssima. Não se sabe quando o bem se faz, quando se faz o bem. Repito, não se sabe quando o bem se faz, quando se faz o bem. Queridos irmãos e irmãs, o cristianismo se vive na ordinariedade. Você vive no dia a dia da sua vida, longe das pessoas que vivem dentro da igreja. Nada contra aqueles que ajudam na igreja. Mas se você está fugindo da sua casa para poder hibernar na igreja e você não vive a sua missão dentro da casa, tem alguma coisa errada. Você precisa praticar pequena bondade dentro da sua casa, generosidade, aturar seu esposo, aturar sua esposa. Precisa lidar com problemas dos seus filhos. É assim que se vive o cristianismo. Não se sabe quando o bem se faz, quando se faz o bem. Tem um grande filósofo, talvez o Padre Tiago conheça, canadense. Ele tem muitos vídeos no YouTube. Jordan Peterson. Então, uma vez, ele é grande palestrante, numa universidade, de repente, uma menina levantou e perguntou, professor, o que nós temos que fazer para mudar o mundo, transformar o mundo? Todo mundo esperando grandes respostas. Qual é a resposta era dele? Ele simplesmente falou, você quer transformar o mundo? Sua cama. Façam pequenas coisas. A fé se desenvolve em pequenas coisas.
Eu concluo apenas citando uma frase muito bonita de Madre Teresa de Calcutá, que não podia faltar por ser indiano. Então, ela dizia: os cristãos não precisam fazer grandes coisas, apenas precisam fazer pequenas coisas com grande amor. Os cristãos não precisam fazer grandes coisas, mas fazer pequenas coisas com grande amor.